Nesse vídeo eu vou explicar por que nem o Iago Martins e nem o Rodrigo Mocelin estão certos no que diz respeito ao padrão de família que eles estão defendendo, pois nenhum dos dois está defendendo o padrão bíblico de família. Aliás, para ser honesto, hoje em dia é a coisa mais rara do mundo alguém que ainda esteja realmente disposto a defender o padrão bíblico de família. E isso eu digo mesmo entre aquelas pessoas que dizem seguir as escrituras. Nesse vídeo eu vou expor para vocês 5 características de uma família realmente dentro dos padrões bíblicos. E aí cada um analise se realmente está disposto a defender ou não, de fato, aquilo que é o padrão bíblico de família. Recentemente o Iago Martins está iniciando um projeto para criticar aquilo que muitos definiriam como uma família tradicional. Quer dizer, com muitos filhos, praticantes de homeschooling, enfim, porque muitas delas estariam frustrando outras famílias que não conseguem atingir esse padrão. Segundo ele, essas famílias estariam criando um tipo de idolatria a um padrão. Em uma postagem recente em suas redes sociais, ele disse o seguinte: existe um movimento de homens e mulheres se utilizando da imagem de suas próprias famílias como um exemplo a ser seguido por todos. E o fardo que eles têm colocado sobre os ombros de mulheres que não têm muitos filhos e sobre homens que não ganham mais de 20 mil por mês é absurdo. Isso não é cristianismo. Isso é uma falsa ideologia que propaga proteção, felicidade e prosperidade como o ideal de família perfeita. Em reação a isso, o Rodrigo Mocelin fez um vídeo no canal dele fazendo críticas pertinentes a essa ideia do Iago, com as quais eu concordo plenamente, porque essas ideias do Iago são frutos de uma visão liberal que ele já vem adotando há algum tempo. É aquela velha ideia progressista. Parem de expor padrões, pois eles são opressores. Ora, meu amigo, um dos livros que mais coloca e impõe padrões ao ser humano é a Bíblia. Mas enfim, o Rodrigo então fez a defesa daquilo que ele chama de família tradicional, dizendo que ela seria então o modelo bíblico. Mas será que é mesmo? Olha, eu vou dizer para vocês logo adiantando, nem o Rodrigo e nem o Iago estão de fato defendendo aquilo que é o padrão bíblico de família que está nas escrituras. Aliás, como eu falei no início do vídeo, poucas pessoas ainda estão dispostas a defender o padrão bíblico. E eu vou provar isso aqui nesse vídeo, mostrando para vocês progressivamente 5 características básicas e elementares de um padrão bíblico de família, que aos poucos vai eliminando liberais, progressistas, conservadores e tradicionalistas, como vai ficar muito claro aqui nesse vídeo. Então, sem mais delongas, né? Vamos a essas 5 características que, como eu falei, são básicas, tá? Existiriam outras que eu poderia expor aqui, mas quero expor apenas essas porque elas são básicas. Se nem por essas 5, meu amigo, você passar, esquece. Você não defende padrão bíblico de família coisa nenhuma. Você pode estar defendendo até um padrão conservador, que é diferente do padrão bíblico. Tem muita gente que acha que o padrão conservador é o padrão bíblico. Não é. O padrão conservador, ele se parece com o padrão bíblico, mas ele deforma o padrão bíblico em algumas características. Mas enfim, então primeira característica de uma família padrão bíblico, ela é uma família formada por macho e fêmea. Ponto, não tem o que se discutir aqui. Palavras do Messias. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez, e disse: portanto deixará homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa só carne? Portanto, meus amigos, a questão aqui é muito simples. Homem e homem formam uma família? Não. Mulher e mulher formam uma família? Não. Do ponto de vista das escrituras, é isso, não tem o que se discutir aqui. Ah, Duarte, mas tem um monte de pastores hoje que pregam a hiper, mega, ultra, blaster graça, defendendo que nós devemos incluir essas famílias. Você tem o Ricardo Gondim, por exemplo, falando da igreja inclusiva. Entre o texto e a compaixão, eu fico com a compaixão. Você tem o Ed Renekiewicz defendendo uma hermenêutica contemporânea para incluir essas famílias também. Você tem um Caio Fábio dizendo que esse pessoal é gente da gente, que não tem nada demais em tudo isso. Enfim, meus amigos, esses caras estão defendendo aquilo que é a ideia deles. E eles vão ter que prestar contas disso. Agora, do ponto de vista bíblico, não tem a menor procedência. Família entre macho e fêmea. Acabou. Não interessa o que eles vão dizer, etc. Aí você decide se você vai querer ficar com as escrituras ou se você vai querer ficar com esse padrão que eles estão defendendo. Pode analisar, sem exceção, todos eles relativizam as escrituras. Todos eles dizem que a Bíblia precisa ser melhor interpretada, ou ela precisa, parte dela deve ser ignorada, como o Caio Fábio deixa muito claro, ao dizer que a Torá nem deveria fazer parte do mesmo livro
que contém os evangelhos e as cartas apostólicas, né, como se o Messias tivesse chegado do nada. Então é muito claro, tá? Isso aqui já é um primeiro critério que elimina aí o pessoal do alfabeto, que elimina os cristãos mais liberais, tá? Então é entre macho e fêmea. Esse é o padrão das escrituras, doa a quem doer. E vamos então à segunda característica que, como eu disse, vai se tornando cada vez mais complexo para as pessoas defenderem de fato um padrão bíblico de família. Segunda característica, uma família padrão bíblico precisa ter filhos. Ponto. Aqui também não tem muito o que ser discutido. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a. Logo, uma família bíblica, meu amigo, não pode ter um pai e uma mãe de pet. Então aqui não tem muito o que se discutir. Como eu falei, casou, tem que ter filhos. Agora, a quantidade de filhos, se vai haver planejamento familiar, ou se vai ser uma família aberta à vida, isso é uma outra discussão, que inclusive foi alvo lá do debate entre o Iago e o Rodrigo Mocelin. Agora, o fato é, meu amigo, à luz das escrituras, nem o homem e nem a mulher podem negar filhos um ao outro. Você, de fato, dentro da leitura que eu faço das escrituras, você até pode escolher ou optar por ficar solteiro, desde que você se consagre ao Senhor, né, meu filho? Porque se for para ficar na bagaceira aí não, né? Aí você não pode, à luz das escrituras, não. Agora, você tem legitimidade para isso. Penso que Yeshua defendeu isso claramente em Mateus 19, ao falar daqueles, né, que se fazem eunucos pelo reino de Deus. Paulo também defendeu isso na primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 7, então é possível. Agora, se você decidir casar, meu filho, aí não tem como. Seja você um homem ou uma mulher, você tem que ter filhos. E aqui eu falo então, né, aquilo que Paulo disse a respeito de quem escolhe se casar, né? O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. Há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar o marido. Então, como eu falei, essa segunda característica já começa a perturbar muita gente, porque hoje em dia, mesmo dentro, né, das igrejas, enfim, das congregações, muitos casais que dizem seguir as escrituras já não estão dispostos a ter filhos. Porque não, a gente precisa fazer um planejamento familiar, ou eu preciso melhorar financeiramente, ou enfim, inventam uma série de desculpas, mas muitas vezes acabam se tornando pais e mães de pet. Então, meu filho, desculpa. A não ser por uma questão de saúde, né, do casal, de um ou de ambos, onde realmente não é possível gerar filhos, não há desculpa. Uma família dentro do padrão bíblico precisa sim ter filhos. Agora vamos para uma terceira característica. É uma família formada ou firmada em uma união indissolúvel. Ainda palavras do Messias. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação e casar com outra, comete adultério. E o que casar com uma repudiada também comete adultério. Meu amigo, eu não vou nem entrar no mérito muito a fundo aqui dessa questão de divórcio, porque é uma questão assim que eu sei que envolve muito os sentimentos e a emoção de muita gente. Há, inclusive, um vídeo aqui no canal no qual eu falo exclusivamente sobre essa questão do divórcio, e nem é um vídeo tão completo assim, eu abordo apenas algumas questões. Mas fazendo um resumo aqui, tá? Já que eu estou falando de uma família à luz das escrituras, do padrão bíblico. O divórcio é a exceção da exceção. Só vai acontecer realmente no caso da prática de algum tipo de imoralidade sexual. Tão somente nessas circunstâncias é que a pessoa poderá, então, se divorciar. Fora disso, meu amigo, não existe nenhuma possibilidade de divórcio. Então aqui você já elimina 99% dos evangélicos, 99% dos protestantes que dizem defender uma família padrão bíblico, porque não existe divórcio dentro de uma família padrão bíblico. Acabou, não tem que ser discutido aqui. Nesse ponto, o catolicismo, então, permanece fiel, embora nós já comecemos, né, a ver algumas manifestações do Papa, que recentemente disse que não, né, poderia ser dado bênção a casais do mesmo sexo, a pessoas dentro do segundo casamento, enfim, embora a igreja oficialmente não tenha realmente reconhecido tais famílias, mas o Papa já sinalizou alguma simpatia,
Ou seja, não é mais só o protestantismo e as igrejas evangélicas, né? Também o catolicismo, que sempre se gabou de ser muito conservador nessa área, está começando a abrir, meu filho, mas nenhuma novidade nisso aqui. Uma quarta característica, então, fundamental de uma família padrão bíblico, e aqui até os mais conservadores e os mais tradicionalistas começam a ficar abalados, né? A essa altura aqui, os cristãos mais liberais, mais progressistas já ficaram para trás há muito tempo, mas essa quarta característica aqui abala até os tradicionais e os conservadores. A família padrão bíblico tem funções bem definidas e estabelecidas entre o homem e entre a mulher. Cabe ao homem o estabelecimento do projeto de família, sendo auxiliado em sua execução pela mulher que estará ao seu lado. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Então, deixando de lado todas as controvérsias que envolvem o Gênesis, né? A questão da criação do casal no capítulo 1, depois uma segunda criação do homem e da mulher no capítulo 2, né? Tem gente que vê aí a tal da Lilith no capítulo 1, não vou nem entrar nesse mérito aqui, tá? Também não vou entrar no mérito das interpretações mais esotéricas ou mais, enfim, no nível Sod da Torá, mas fazendo uma interpretação bem literal. A mulher é auxiliar do homem. Ela não é nem inferior e também não é superior ao homem. Uma outra função claramente prevista nas Escrituras para o homem dentro do padrão bíblico de família é ser ele o provedor e protetor de sua família, devendo dar a vida por sua mulher e por seus filhos, né? E aqui são as palavras de Paulo. Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor à igreja. E nesse ponto aqui, até o pessoal da andosfera pira, né? É que eu jamais vou dar minha vida por mulher nenhuma, porque nenhuma mulher merece isso hoje em dia. Meu filho, não se esqueça, aqui eu estou falando do padrão bíblico. Por isso que eu falei que é um padrão que é rejeitado por praticamente todo mundo. São raras as pessoas que hoje em dia ainda estejam dispostas a seguir um padrão bíblico de família. Você pode até não concordar, como eu sei que a maioria já não está concordando, mas isso aqui, meu filho, é o padrão bíblico e por isso que é tão raro hoje em dia ele ser defendido. Agora, de fato, as funções do homem não são nem o principal objetivo de controvérsia hoje em dia no que diz respeito aí ao padrão bíblico de família, porque na verdade elas são até bem aceitas hoje em dia, ainda tendo em vista um hibridismo que existe na nossa cultura, que ainda mistura cavalheirismo com uma perspectiva mais moderna de relacionamento ou de feminilidade, né? É uma situação meio teratológica, mas enfim, a questão mesmo se torna complexa quando nós vamos para os papéis ou funções da mulher dentro de uma família padrão bíblico. Aqui sim, a situação começa a se tornar bem complexa, pois como vimos, uma das funções da mulher é ser auxiliar do homem, aderindo ao projeto de família elaborado por ele. Isso aqui por si só já faz 99% das mulheres hoje em dia ovularem e quererem queimar a Bíblia. As de cabelo pintado, então, né, realmente elas piram com essa ideia aqui. Mas a situação piora de vez quando nós falamos de uma situação que é um corolário disso aqui. É uma consequência lógica do papel da mulher como auxiliar. E novamente, né, eu vou me valer aqui de Paulo e de Pedro também, né, que falam a respeito da obediência e da submissão que a mulher deve ao marido. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também o Mashiach é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita ao Mashiach, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Aqui, meu amigo, como eu falei, 99% das tradicionais e das conservadoras acabam realmente discordando e acabam inventando um monte de desculpas aqui. Aqui elas começam a falar coisas do tipo, não, você tem que ver o momento cultural ou o contexto cultural no qual Paulo falou sobre isso. Ou então aquela boa e velha desculpa, né, com a palavra submissão. Submissão é estar debaixo de uma mesma missão. Minha filha, você pode inventar a desculpa que você quiser. O texto é muito claro falando que a mulher deve ser sujeita ao marido, assim como a igreja é sujeita ao Messias. Ponto. A igreja deve obediência e submissão ao Messias. Acabou. Você pode até inventar uma série de desculpas aí. Se você não é uma mulher que está disposta a ser obediente e submissa ao seu marido, me desculpe, você não tem que ficar defendendo padrão bíblico de família, coisa nenhuma.
porque você não defende esse padrão de família, tá? Agora eu vou para a quinta característica, e essa sim destrói qualquer conservador ou tradicionalista que possa ter chegado até aqui incólume. Não, Duarte, eu passei por todas as outras 4 características. Pois é, então vamos ver se você vai passar pela quinta característica. É uma família formada por um homem e, ao menos, meu filho, ao menos uma mulher, e não por necessariamente uma mulher. Ou seja, uma família padrão bíblico não é uma família que tenha monogamia compulsória como um dos seus elementos essenciais. E aqui eu sei que todo mundo vai pirar, eu tenho visto isso ao longo dos anos na minha vida, desde que eu comecei a falar sobre esse assunto aqui no canal, mas é fundamental que eu defenda esse posicionamento aqui, que eu marque este território, porque de fato as pessoas hoje em dia dizem defender as famílias, né, dizem defender a família do ponto de vista das escrituras, mas acabam cedendo a ideologias que elas não percebem que são introduções de ideias pagãs dentro desse padrão bíblico. Já falei que essa ideia de monogamia compulsória é uma ideia greco-romana, é uma ideia pagã. E para isso eu apresento para vocês então 2 famílias básicas que todo mundo deve conhecer nas escrituras, mas que deixam muito claro aqui o meu ponto. A primeira dessas famílias é a família do patriarca Isaac, que foi casado com Rebeca em uma bela relação monogâmica. Foram pais de 2 filhos, Jacó e Esaú. Tiveram problemas seríssimos, isso é óbvio, mas nem por isso deixaram de ser uma família abençoada. E a segunda família, também abençoada, é a de Jacó, patriarca de Israel, que foi casada com Léa, com Raquel, além de ter outras 2 esposas, né, concubinas, que seriam esposas aí com status inferior, Bila e Zilpa, sendo que deles saíram as 12 tribos de Israel, e mais especificamente a tribo de Judá, que inclusive é a do nosso Mashiach. Agora você vai me perguntar, mas Duarte, por que você sempre polemiza com essa questão, meu filho? Por um motivo muito simples. Eu detesto ter que concordar com o Henrique Vieira, aquele pastor que é outro, né, que defende um padrão completamente fora das escrituras de família, que não teria passado nem pelo primeiro critério aqui que eu coloquei. Mas, infelizmente, eu tenho que concordar com o Henrique Vieira. Olha que curioso. Falam em modelo bíblico de família. Bem, vamos lá. Estão se referindo ao modelo de Abraão? 1 marido, 3 esposas mais concubinas. Ou é o modelo de família do rei Davi? 1 marido, 8 esposas mais 20 filhos. Ou é o modelo de Salomão? 1 marido, 700 esposas, 300 concubinas. Ou seja, nem do ponto de vista teológico bíblico faz sentido. Pois é, então Henrique Vieira, saiba que eu defendo sim esse padrão de família aí que você falou, seja a família de Jacó, seja a família de Davi, seja a família de Isaac, o fundamental é que seja uma família debaixo dos planos e dos projetos do Altíssimo, porque é isso que realmente é o fundamental. E como eu sempre venho, né, falando ao longo dos anos, tem muita gente que quando eu falo desse assunto aqui, principalmente desse quinto critério, sempre me diz, ah não, Duarte, as escrituras, elas refutam essa ideia de poliginia, isso não é bíblico, etc. Bom, existem dezenas de vídeos aqui no canal a respeito dos quais, nos quais eu refuto essa ideia de diversas maneiras possíveis, do ponto de vista teológico e do ponto de vista bíblico. Mas eu quero deixar aqui um testemunho de um dos maiores exegetas que o nosso país já teve, né, que foi o Russell Norman Champlin. Enfim, ele era um cara que defendia a monogamia compulsória, muitas vezes defendia até as mulheres, em um contexto quase que de uma teologia semifeminista dentro dos comentários bíblicos dele. Mas vejam a diferença que faz um cara que é honesto intelectualmente de uma pessoa que quer manipular as escrituras para enquadrá-la dentro da cultura monogâmica compulsória dela. Aqueles que manipulam a seu talante os textos de prova bíblicos supõem que a passagem de Gênesis 2:18 indica que a ordem original e correta era a monogamia e que, posteriormente, a poligamia foi permitida e até mesmo encorajada, tendo se tornado a forma dominante de casamento. Abraão, o pai do judaísmo, e todos os seus filhos foram todos polígamos. O trecho de Deuteronômio 21:15 regulamenta a prática. E apesar de o judaísmo pós-exílico ser predominantemente monogâmico, nem por isso a prática da poligamia foi oficialmente abandonada. Nos dias de Jesus, ainda havia poligamia em Israel, e o divórcio era tão fácil que casamentos plurais em sucessão tornaram-se extremamente comuns. Jesus ressaltou o ideal original da monogamia, e isso passou para outras porções do Novo Testamento. Dos diáconos e outros líderes da igreja, se esperava a monogamia, conforme fica demonstrado na passagem de 1
1 Timóteo. Mas a poligamia nunca foi condenada em termos oficiais e finais, nem mesmo no Novo Testamento. Pois é, meus amigos, eu achei fundamental fazer esse vídeo aqui, porque eu sei que nós estamos nos aproximando de tempos ruins, de tempos muito difíceis que estão por vir e muita gente não está percebendo. Esse vídeo aqui, obviamente, é direcionado ao remanescente. Se você não sabe o que é remanescente, assista o último vídeo que eu gravei aqui no canal sobre Isaías 4:1, mais um vídeo sobre essa passagem, e você vai entender o que é o remanescente. Porque o geral, meu amigo, tanto homens como mulheres, principalmente entre nós aqui ocidentais, a ideia de família já está completamente deteriorada, destruída. A família de fato já está afadada ao fim, e a não ser por conta do remanescente, ela de fato chegaria ao final. Mas, então, como eu tenho dito aqui, esse padrão precisa ser defendido, porque eu tenho certeza que o remanescente precisará desse tipo de mensagem aqui que eu estou transmitindo. Portanto, meus amigos, pensem duas vezes antes de dizer que vocês realmente estão dispostos a defender ou não o padrão bíblico de família. Será que vocês realmente passam nesses 5 critérios básicos aqui? Porque se você não passar, meu filho, esqueça. Você está defendendo qualquer tipo ou modelo de família, menos aquele que realmente seja um padrão bíblico de família. Porque, como eu sempre digo aqui nesse canal, o movimento de uma única peça pode definir o jogo inteiro. Até a próxima e que o Eterno nos dê sabedoria.